Olá, meu nome é Ana Carla. Vou apresentar o artigo sobre intoxicação experimental por Meternichia principes, da família Solenácea, em ovinos e bovinos. A gente está apresentando esse trabalho por um seminário na disciplina de plantas tóxicas. O meu grupo é formado pela Ana Clara Jasmin, Débora Formoso e Daiane Palmeira. Bem, o objetivo desse estudo foi verificar a sensibilidade dos ovinos e dos bovinos intoxicados pela Meternichia principes e qual seria o quadro clínico patológico desenvolvido por esses animais. O estudo foi realizado a partir de uma doença renal de evolução aguda e subaguda que aparecia em caprinos no município de Itaguaí, Rio de Janeiro. Esses animais eles ingeriam as folhas da planta e eles aparentavam como sinais clínicos a inapetência, a adipsia, apatia e relutância ao movimento. No canto direito aqui a gente vê um exemplar da planta. Esses animais, quando realizavam a necrópsia dos caprinos, eram achados principalmente o edema de tecido adiposo perirenal, o órgão, né? Os rins, no caso, apareciam pálidos e com estriações esbranquiçadas do córtex até a região medular do órgão. E na histopatologia era muito observada a necrose coagulativa das células epiteliais dos túbulos uriníferos. Em seguida, também foi vista a experimentação da planta em coelhos, para ver se os coelhos poderiam ser modelos de estudo em pequenos animais da Meternichia. E os sinais clínicos apresentados por esses animais eram principalmente a apatia, as mucosas pálidas e acianóticas, as orelhas frias, os movimentos de pedalagem, seguido de uma vocalização forte de espinéia e os animais morriam. E quando se realizava a necrópsia, se achavam alguns achados, como, por exemplo, o fígado com evidenciação de lobulação, os vasos sanguíneos engurgitados. Na histopatologia do fígado, a gente aparentava intensa congestão, tumefação acentuada dos hepatócitos, com focos de necrose incipiente. No coração apresentava também essa congestão com as fibras cardíacas com aumento de eosinofilia, picnose nuclear e elas estavam bem vacuolizadas. E no rim aparentava moderada congestão e tumefação das células epiteliais. Com isso, pode-se concluir que a sintomatologia e o decorrer da intoxicação é bem diferente em coelhos e caprinos. E a provável hipótese para isso acontecer seria o princípio tóxico, que seria diferente para coelhos e caprinos, e isso deveria ser investigado. Voltando para o trabalho com ovinos e bovinos, foram utilizados 8 bovinos jovens para realizar esse estudo. Os bovinos tinham de 90 a 147 quilos e já os ovinos eles tinham de 12 a 23 quilos. Os animais foram mantidos em boxes individuais e recebiam como alimentação capim picado e uma pequena quantidade de ração. E antes de se iniciar o estudo, foi realizada a vermifugação dos animais. 14 animais eles recebiam uma quantidade pré-determinada da planta e a maioria a planta tinha que ser colocada diretamente na boca dos animais que mastigavam e engoliam. No grupo dos 8 ovinos, 2 comiam espontaneamente quando a planta era colocada no coxo. E essa planta era coletada em uma propriedade em Itaguaí. Os animais eles foram examinados clinicamente antes do experimento, como eram observadas o estado geral do animal, a temperatura, a frequência cardíaca, respiratória e a atividade luminal. E eles eram sempre examinados ao longo do experimento. Os animais eles eram avaliados a partir do sangue coletado da veia jugular para se realizar provas hepática e renal, dosagem de cálcio, sódio e potássio sérico.
E caso o animal morresse, imediatamente se realizava a necrópsia e o envio do material para a histopatologia. E aí, como resultado, o principal, a partir em relação aos ovinos, foi a dosagem que foi encontrada, que nos ovinos a dosagem mínima seria de 10 gramas por quilo. E a sintomatologia também, que aparenta, né, até depois da ingestão, quanto tempo depois aparecia, variava de 6 até 99 horas depois da ingestão da planta. E o principal que se encontrava, né, na necrópsia, principalmente na histopatologia, foi esse daqui, da necrose coagulativa das células epiteliais dos túbulos uriníferos, bem como as lesões hepáticas. E aqui tem uma visão geral de tudo que aconteceu em cada animal. Aqui nesse quadro a gente está vendo que é classificado. A gente tem a macroscopia do que acontecia, né? Que é o que se encontrava nos ovinos, que era o edema perirenal. E aí as cruzes variam de leve até acentuada para as cruzes positivas, e o tracinho significa que não houve presença daquela lesão. Aqui tem o resultado do exame bioquímico desses animais, como que ficou, e os achados da necrópsia nos ovinos. E o principal que a gente observa seriam as alterações no rim dos animais. Aqui tem as imagens do edema perirenal e da necrose coagulativa de grande parte dos túbulos uriníferos no córtex renal. E em relação às alterações histológicas, que foi o que eu disse sobre a necrose coagulativa do túbulo urinífero. Os fígados também apresentavam lesão, o fígado também apresentava lesão histológica. E os principais foram esses. Aqui tem uma imagem da histopatologia, das lesões histopatológicas nos ovinos. E em relação aos bovinos, é que a principal achado foi a dose, que a mínima é de 20 gramas por quilo. E a sintomatologia ela demora de 4 horas a 75 horas, variando de animal, variando desses animais que foram utilizados no experimento. E, em geral, como a gente pode ver aqui na macroscopia, poucos dos 8 animais que foram utilizados, só 2 aparentavam o edema perirenal. E em relação à histologia também, poucos aparentar, né, tinha na histologia as lesões comuns que a gente via nos ovinos, como a gente pode ver aqui. Os sinais clínicos em geral dos bovinos inapetência, anorexia, diminuição das frequências cardíacas, respiratórias, e uma intensificação dos movimentos ruminais, o andar incoordenado, e o animal faz o decúbito external com a cabeça encostada no flanco, uma respiração lenta e profunda, o decúbito lateral e morte. Aqui também tem os exames bioquímicos dos animais com as alterações, como a gente pode ver aqui. O T0 é sempre antes da experimentação e o T1 é após. Os achados na necrópsia, evidenciando mais uma vez que o principal achado seriam na histopatologia, que são a necrose do túbulo, né, urinífero. E é isso dos resultados. Essas aqui são as imagens histopatológicas. E agora a Daiane vai falar com vocês sobre a discussão desse caso. Olá, eu sou a Daiane, e agora a respeito da discussão e conclusão do estudo em questão. Foi então concluído que tanto os bovinos quanto os ovinos também são sensíveis à intoxicação pelas folhas da planta. Porém, os caprinos vão precisar de uma dose letal menor do que os ovinos e os bovinos. Enquanto os caprinos
tiveram como dose letal 2,5 gramas por quilo, os ovinos precisaram de uma dose necessária mínima de 10 gramas por quilo e os bovinos de uma dose necessária mínima de 20 gramas por quilo. A sintomatologia das 3 espécies foi pouco específica e a evolução da intoxicação foi também variável. Ela levou desde horas até alguns dias. Os destaques de achados na necrópsia foi principalmente derrames cavitários e edemas, especialmente no tecido perirenal. Teve também, a nível histológico, uma alteração muito importante que aconteceu em vários casos, e foi a necrose coagulativa dos túbulos uriníferos do córtex renal. Também tiveram alguns ovinos que demonstraram lesão hepática, sob forma de tumefação difusa de todos os hepatócitos. Porém, em bovinos não foi encontrada essa mesma lesão. Tiveram também variações na bioquímica sérica, tanto dos ovinos quanto dos bovinos. Dos ovinos, algumas das alterações que foram analisadas foi o aumento da creatinina e da ureia. São característicos e sugestivos de insuficiência renal. Porém, o aumento da ureia em si, isoladamente, também pode estar relacionado a algumas causas pré-renais. Teve também um aumento da atividade DCK, que normalmente ele consiste com lesão muscular. Porém, várias das amostras, elas já tinham sofrido hemólises antes de serem analisadas. Então, nesse caso, ela pode estar se apresentando falsamente elevada. Teve também uma hipocalcemia, que daí ela pode estar relacionada tanto a uma hipoalbuminemia ou hipoproteinemia, ou qualquer outra nefropatia que cause perca proteica. E também teve uma hipernatremia, que foi em um ovino em questão, e ela pode estar relacionada à insuficiência renal. Porém, essas alterações que foram observadas sempre ocorrem simultaneamente com as evidências de nefropatia. Então, o que indica que esse equilíbrio... Então, indica que o equilíbrio eletrolítico não foi alterado exclusivamente por causa da insuficiência renal. Já nos bovinos, teve um aumento da atividade da haste. Já em bovinos, teve um aumento da haste, que ela pode estar relacionada a um dano hepatocelular. O aumento da ureia e da creatinina, como eu disse, são consistentes com a insuficiência renal, embora o aumento isolado da ureia pode ser devido a alguma causa pré-renal. Teve também um aumento da atividade da CK, que também vai ser indicativo de lesão muscular. Teve uma hipocalcemia, que pode estar relacionado tanto à hipoalbuminemia quanto à hipoproteinemia, ou qualquer outra nefropatia com perca proteica. Teve também uma hipofosfatomia, que foi observada em um bovino, porém ele não tem relação com o comprometimento da função renal. Então foi isso, muito obrigada, um ótimo dia a todos.